Então, pessoal, continuando nossa discussão acerca de HTML básico, eu comecei falando sobre um pouco do histórico do surgimento da web, é, fazendo questão de mostrar para vocês que web e internet não são a mesma coisa. A web é um sistema de informações que usa a internet como tecnologia, como a infraestrutura para que ela se mantenha. E na verdade a web é um grande sistema de informações, né? Mas um sistema de informações onde as informações estão em grande parte, na maior parte, contidas dentro de páginas, né? Páginas web, que são páginas HTML. E o nosso propósito aqui é entender o HTML. Ainda não é criar uma página web completa, porque uma página web completa ela envolve uma responsabilidade do lado do cliente, ou melhor, vamos dizer assim, do front-end, não é isso? Então, o lado que o cliente tem acesso, e uma responsabilidade envolvendo o lado do servidor. Normalmente a gente costuma chamar isso de back-end. Existem projetos em que os dois estão juntos, projetos monolíticos, não tem problema, mas as responsabilidades são diferentes, tá? Mesmo que o sistema seja o mesmo, é tudo junto, estão juntos, mas as responsabilidades são diferentes, ok? Então você tem a responsabilidade do servidor, a responsabilidade do lado do cliente. Nessa disciplina de programação front-end, a gente se preocupa com o lado do cliente. Ou seja, o que aparece na tela? O que aparece na tela, a gente vai conseguir fazer isso manipulando o HTML, o CSS e o JavaScript. Tá? Então já vimos o JavaScript, tivemos uma noção preliminar do que seria o CSS, e hoje vamos falar um pouco mais, de maneira um pouquinho mais detalhada, sobre como seria, né, o HTML. Então a gente já falou sobre isso aqui, deixa eu voltar para cá. A gente já falou sobre as tags, já falou sobre os elementos, tags, atributos, elementos gráficos. Sim, nós paramos aqui nessa tela. Então a gente tem elementos básicos do HTML. Então existem diversos elementos do HTML. Vamos discutir alguns dos principais. Tá? A gente não tem condições de discutir todos. Na verdade, a gente não consegue discutir tudo sobre nenhuma especialidade em nenhuma disciplina, não é isso? Quanto mais geral for a disciplina, mais superficial é a sua abordagem, não é isso? Essa é uma regra geral. Então, vamos falar sobre HTML. Então, se eu falo sobre HTML, é claro que eu vou ter que omitir um monte de coisa. Aí vem a questão principal: o que eu omito, o que eu não omito. Algumas coisas a gente não pode omitir de jeito nenhum. Por exemplo, o heading. Heading é uma tag que a gente escreve com H. Heading. Agora não esqueça, por favor, prestem atenção. Head quer dizer cabeça em inglês, mas a gente pode usar essa palavra head de 3 maneiras diferentes. Veja, nessa aqui a gente falou de header. Header é como a parte superior, né? O cabeçalho, você pode pensar como um cabeçalho. É como se fosse um cabeçalho da página web, né? A parte superior. Cabeçalho a gente geralmente bota em cima, né? Você já imaginou uma prova da escola, em que o professor bota o cabeçalho na parte de baixo da prova? Ela seria viável? Perfeitamente viável. É possível fazer uma prova assim? Claro que é possível fazer uma prova assim. Mas é esquisitíssimo, né? Uma prova seria o quê? Uma pessoa plantando bananeira. Uma pessoa, quando planta bananeira, ela perde a cabeça? Não perde a cabeça, só que ela fica embaixo, o que é esquisito. Então, o normal é a cabeça para cima. Então, o cabeçalho fica em cima. Então, header significa cabeçalho. Então, este header aqui é usado no sentido semântico, da interpretação de como você vai construir a página. Não é algo do HTML, é algo do uso do HTML para construir uma página. Quando a gente fala em heading, veja, heading a gente pode pensar nele como uma espécie de título. Então a tag H se refere a um título, quer dizer, título é um texto como outro qualquer, mas quando a gente fala em título, a gente está querendo destacar
nome, uma especificação de um conteúdo, não é isso? É o que a gente chama de título. Então, título tem tag H, que pode ser entendido como uma espécie de título. Um tag heading especifica que um texto será exibido em destaque, é isso. E em tamanhos diferenciados, né? Então há 6 tamanhos disponíveis, H1, H2 até H6. A gente viu isso na aula anterior, tá? Então vocês têm ideia de o que significa. A gente também viu parágrafo. A tag P é aquela tag que a gente não pode, mas em hipótese alguma, deixar de mencionar. Porque a essência da página web é o parágrafo, né? Claro. Você tem que escrever alguma coisa, você não escreve sem parágrafo. Então, a tag P. A gente mencionou a tag break, né? Essa tag break serve para a gente quebrar a linha. Às vezes a gente usa isso aí. Se a gente quiser fazer um espaço, né, especial entre uma linha e outra, você quer garantir que a linha vai ser a seguinte e ele vai continuar depois e não ao lado do texto anterior, então a gente usa um break, né, BR, break rule, tá? Um break. A gente vai continuar falando sobre inlines elementos. Então o que quer dizer inline elementos? Olha só, são definidos por tags que aparecem dentro dos text level elementos mostrados nos slides anteriores. São muito utilizados em formatação de parte de texto sem necessidade de CSS. Então veja aqui alguns elementos, olha só. Aí você vai dizer, professor, é do body que a gente está falando? Não. É do P que a gente está falando? Não. Olhe com mais atenção aqui, ó. Você está vendo aqui onde tem I, onde tem strong, onde tem sup, sub, que. Esses é que são os inline elementos. Então, eles estão dentro de uma tag e ele só faz sentido dentro da tag. Então, veja, eu posso escrever um parágrafo mesmo que esteja fora de outro parágrafo. Eu posso escrever um H dentro do body. O H em si faz sentido, o P em si faz sentido, mas o em só faz sentido dentro de um parágrafo. O que significa enfatizado? O que quer dizer enfatizado? Ó, aqui, ó, está destacado. Né? Você pode pensar em algo como itálico. Veja, aqui, ó, o itálico nem sempre é igual ao enfatizado. Isso vai depender do sistema de fontes que você usa, do contexto. Dependendo do contexto, enfatizado é uma maneira diferente de apresentar o texto para chamar a atenção. Tá? Normalmente a gente faz isso colocando as fontes inclinadas para a direita, que é a Itália. Será que isso tem a ver com Torre de Pisa? É algo que eu vou pesquisar, né? Veja como é que a minha cabeça é assim, eu mudo de raciocínio numa facilidade. Porque quando a gente pensa em itálico, né, a gente pensa Torre de Pisa, e a Pisa é aquela torre torta, né? Você lembra da torre torta? Será que itálico tem a ver com torre torta? Eu vou fazer uma pesquisa. Se eu descobrir, eu aviso a vocês. Tá ok? Que se itálico tem a ver com a torre de Pisa. Então, ó, a gente tem o strong, que significa negrito. Olha só, negrito quer dizer uma letra que tem uma espessura maior. Então, quer dizer que se você tem um texto preto no fundo branco, ele fica mais preto ainda. Faz sentido isso? Não, não faz, mas para o olho humano faz, né? Quando você olha aqui, ó, você vê, isto está em negrito. A palavra negrito dá a impressão de estar mais escura, apesar de que a cor da letra é a mesma, né? Mas ele ressalta os olhos. Então essa é chamada de negrito. Mas não precisa ser negro não, poderia ser texto branco no fundo preto. O texto branco é negrito. Tudo bem, então eu não vou falar sobre português não, porque português não é lá o meu forte. Se é que eu tenho algum forte em alguma coisa, né? Então, ó, isso aqui, ó, o sub quer dizer subscrito. Olha só, quando você põe a letra embaixo, subscrito. Ó, se o sub é embaixo, o sup é super. Então o sup é em cima, sobrescrito. Tá vendo? Citação, quote, em inglês citação se fala quote, então por isso letra Q. Então quer dizer que quando você fala citação, você põe Q, ele vai aparecer entre aspas. Agora cuidado. Entre aspas vai depender da codificação que você está usando. Tá? Dependendo da codificação, pode não ser exatamente o tipo de aspas que você espera. Tá? Mas é quote. Quote quer dizer assim, por exemplo, você está citando uma pessoa e aí você quer citar o que essa pessoa diz. Então você quer dizer palavra por palavra, letra por letra, porque as palavras não são suas. Não é isso? Então você está citando. Aqui, o marcado significa colocar como se fosse aquela canetinha de marcação, né? Certo? Então isso aí
são inline elementos. Inline quer dizer dentro da linha, elementos dentro da linha. Muito bem. E é claro que a gente tem que ter os hyperlinks. Afinal de contas, qual é o nome da linguagem? HTML. Hypertext Markup Language. O H é de hiperlink. Quer dizer, uma página que não tem link, ela pode não ter link, tá? Você pode não ter colocado nenhum link, mas toda página tem potencial de se conectar a outra página. Então isso é o que define a web. Certo? O que define a web é a conexão, não é nem a formatação da página. A formatação da página é claro que é importante para você ter uma experiência visual mais fácil, né? mais conveniente, porém é a capacidade de você partir de um ponto e ir para o outro que te dá a capacidade de navegar. Então, a essência do HTML, a essência da web é o hiperlink. E é claro que você precisa ter uma tag para fazer um link com outras páginas. E como é que se chama essa tag? A gente chama de A de anchor, de âncora. Eu até hoje não entendi por que âncora. Porque, me desculpe, se você quer sair de um lugar para outro, você não bota uma âncora. Eu não sei. Você faça aí um estudo aí de como é que a gente fala de palavras, né? Esqueci o nome que se dá. De origem das palavras, enfim, para descobrir o que âncora tem a ver com link, tá? Mas o link ele serve para o seguinte: você pode fazer uma conexão com outra página, por exemplo, a Google. Eu quero fazer um link onde você clica aqui em cima e ele vai te levar até a página da Google, google.com.br. Aí você faz isso e ele te leva para a página da Google, tá certo? Mas eu posso fazer um outro link, olha só aqui, ó, que pode te levar a uma página, a uma parte da própria página. Repara aqui, ó, essa cerquilha, você lembra que a gente viu na aula passada que se refere a um ID de algum determinado elemento? Então, ó, você pode marcar um elemento por um ID. Então, quando você põe href ID cerquilha parte, ele vai para o objeto que tem ID parte. Então, você pode usar o hiperlink não necessariamente para te levar a outra página, mas você pode usar para te levar a uma outra parte da mesma página. Isso é muito útil para páginas muito extensas. Então, digamos que você esteja usando a web para escrever um capítulo de um livro. Digamos que você quer fazer um livro que tem uma versão... Tem gente que faz isso. Tem gente, eu conheço vários. E que são interessantes, né? Pena que não são tão populares hoje em dia, né? Mas você quer escrever um livro inteiro e que você quer divulgar na web. E aí você escreve cada capítulo do livro na forma de uma página. Então, você quer, por exemplo, na seção 7 que fala sobre aquele tópico em específico. Você está na primeira seção. Em vez de você sair descendo procurando, aí você procura um link. E esse link te leva direto para a seção 7. Você está na mesma página, só que você vai para o ponto específico. Tá? Então, o hiperlink serve para ligar não apenas páginas diferentes, como às vezes a mesma página. Ou então você já viu aquelas páginas que fazem o seguinte: você chega lá embaixo, a página grandona. Aí você chega lá embaixo e diz assim, ó, voltar para o topo. Ela vai lá para o topo da página. Quer dizer, o topo da página você faz com isso aqui. É uma espécie de hiperlink, tá? Beleza? Outra coisa interessante também com relação à página página web, não é exatamente algo da web, mas a web vai exibir textos. Não existe página web que não tenha algum tipo de exibição de algum tipo de texto. Então, tem que ter texto, tá? Você pode não usar para ler, mas alguma coisa está escrita. E está escrito usando um sistema de caracteres. Então, olha só, o que está escrito aqui? Ó? O conjunto ASCII, que é mais antigo, que ainda está sendo usado, mas o ASCII é bem limitado, né? O ASCII ele tem 128 caracteres. Embora você use um byte, né? O básico são 128 caracteres. Os demais são caracteres especiais. Mas então, com esses 120 e poucos caracteres, você não consegue escrever em qualquer idioma. Em inglês você se vira bem. Por que será, né? Que será? Mas em inglês você consegue se virar muito bem com esses caracteres.
Mas se você é um japonês, você se complica. Se você é chinês pior ainda. Por que pior ainda? Porque o chinês tem mais de 5.000 símbolos na escrita dele tradicional. E esses símbolos são os ideogramas. Então aquele monte de risquinho que pra gente não faz sentido, pra eles faz todo sentido. Só que 5.000 você não consegue escrever com ASCII, mas nem que a vaca tussa. Então significa que você precisa estender esse sistema de caracteres. Mas você estende usando qual codificação? Aí que vem outra torre de Babel. Tem um monte. Tá? Mas vamos ver, olha só. Um conjunto ASCII não é grande o suficiente para suportar a quantidade de caracteres necessários de uma página web atual. Claro que não. Especialmente considerando muitos idiomas possíveis e a grande variedade de caracteres especiais frequentemente utilizados. Claro, você vai usar um monte de símbolo de copyright, por exemplo. A gente precisa exibir o símbolo de copyright. O símbolo de registrado, marca registrada, aquele arzinho. Então tem muitos símbolos especiais que a gente precisa exibir. Tá? Não é só as letras, então, no conjunto de caracteres Unicode, que é uma forma de extensão, só que essa extensão agora não é mais de 8 bits. Né? Então, que estende o ASCII, o esquema de codificação mais adotado atualmente é o UTF-8. Então, o Unicode tem vários esquemas. O mais usado é o UTF-8. E tem o ISO também, aqui, o Windows até pouco tempo, eu acho que ainda usa isso aqui. Mas já está com o tempo, ele já está aos poucos está migrando para o UTF-8. Então você vai usar o sistema Latin 1, também conhecido como Latin 1, o ISO 8859-1. Pode-se escolher o conjunto de caracteres numa página HTML através dos metadados na tag head. Você lembra que a gente, quando escreveu uma página HTML, a gente escreveu o tipo da página, a gente colocou todo o conteúdo da página dentro da tag HTML e depois dentro tem a head e tem a body. Opa, peraí, mais um uso da palavra head. A gente viu. Vamos voltar aqui, ó. Olha só, para você não ter que voltar o vídeo, eu vou voltar aqui, ó, para a gente falar sobre header. Isso aqui é semântica, construção de página. A gente tem um heading, que é para título, e a gente tem o head, que é a cabeça da página. Olha só, você não tem cabeça, não tem corpo? Como se a cabeça não fizesse parte do corpo, mas pense, do pescoço para baixo a gente chama de corpo. Então você tem a cabeça e tem o corpo. Então a cabeça é chamado de head, tag head. É onde a gente coloca os metadados na maioria das vezes. Tá? A gente tem aqui o título da página, o tipo de caracteres, olha só. O TF8. Agora prestem atenção. Você dizer que é o TF8 está instruindo o navegador a buscar o esquema UTF-8. No entanto, o arquivo em que a página HTML está pode não estar no UTF-8. Você vai ter conflito aí. Vai ter caracteres aparecendo errado. Então o que, é que você tem que fazer? Ó? Você vai verificar se o esquema que está no seu arquivo é o mesmo esquema da página que você está desenvolvendo. Aqui você também tem linguagem. Você define linguagem no head, tá vendo? Português do Brasil. Tá? Então essas coisas são todas importantes. Tem uns caracteres especiais. Agora aqueles caracteres especiais, né, estão dentro da formulação do esquema, né? Então olha só. Então a gente tem a referência numérica. A gente pode se referir aos caracteres especiais pelo número. Então eu não me lembro não, mas existe um número que você usa para se referir ao C de copyright. Quem que vai decorar isso aí? Tá aqui. É 169, está até escrito aqui, que bom. Então, se você pegar 169, isso significa C de copyright. Aí você vai encontrar em tabela. Quer um bom uso do ChatGPT? Você quer fazer um símbolo especial, você não se lembra. Aí você pergunta lá no prompt, qual é o código? Com isso você aprende. Use ChatGPT dessa maneira. Não use para ele fazer o seu trabalho, não, tá? Senão você não vai aprender nada. Então, olha só aqui. Quando você for profissional, aí você pode usar sim, porque ali ele está te ajudando a trabalhar, não está te ajudando a aprender. O problema é aprender. Por exemplo, vamos supor, você tem um filho. Você tem um filho, tá? E seu filho, a criança, está na escola, está estudando. O que, que você quer? Você está pagando pela escola dele. Se você está pagando pela escola dele, você vai querer que ele aprenda. Você vai dar para ele uma calculadora?
para ele não aprender a fazer conta? Então você não quer isso para o seu filho, mas quer para você, né? Você quer que o ChatGPT faça o seu trabalho. Então, ó, pense aí direito. Você vai usar, use, mas não se esqueça. Enquanto você estiver aprendendo, aprenda. E use o ChatGPT para te ajudar a aprender. Tá? Então, olha só, referência. Ou então eu posso me referir pelo nome. Então veja aqui, ó, nesse caso, ó, o e-comercial copy se refere ao símbolo de copyright. Então eu posso me referir aos caracteres especiais dessa maneira diferente. A gente pode definir listas, olha só que coisa interessante. Eu posso usar itens de listas, né, de maneira automática no HTML. Então veja, por exemplo, suponha que eu digo o seguinte, ó, uma lista não ordenada. Como assim? Não ordenada? Quer dizer que eu escrevo, ele embaralha? Não. Quando ele fala ordenada, não quer dizer que ele está trocando a ordem. Quer dizer que ele está apontando a ordenação. Quer dizer, ele vai simplesmente colocar um pontinho, ou algum outro elemento, vai depender do seu esquema. Tá? Então ele vai colocar um pontinho que vai dizer que eu tenho item, tem outro item, tem outro item. Onde você não quer enfatizar que essa ordem é importante. Mas quando você quer enfatizar que a ordem é importante, o que você faz? Você diz, ó, 1, depois 2, depois 3. Quando a gente diz, olha, primeiramente, como se essa palavra existe. Segundamente, então você está dizendo, ó, em primeiro lugar, você quer dizer isso. Em segundo lugar, você quer dizer aquilo. Então você está ordenando, você está dizendo que, ó, o mais importante é o número 1, depois é o número 2, depois o número 3. Então se você faz isso, ó, eu tenho uma ordered list, OL para ordered list. Então ele vai automaticamente, ó, ordenar. E se você põe só list item, você põe LI, mas no unordered list, UL, ordenado, não ordenado. Agora veja que o list item é LI nos dois casos. Quando é que vai aparecer número, quando é que não vai aparecer? Depende se você está numa lista ordenada ou uma lista não ordenada. Perceberam? Ah, mas tem que começar sempre do 1, do 2? Não, você pode alterar. Mas tem que ser número romano, número arábico? Pode ser romano? Pode. E a gente vai dizer como é que faz. Ó. Então, digamos que eu quero que seja número. Então é o tipo 1. Tá? Mas eu posso usar outro. Ó. Se eu quiser, por exemplo, do tipo alfanumérico. Então, por exemplo, eu quero alfabético, quero dizer. Então, às vezes a gente quer fazer o seguinte, ó, eu quero falar sobre 3 tópicos. Letra A, letra B, letra C. É claro que isso só vai até Z, né? A não ser que você queira usar o alfabeto grego, mas é A, B, C. Ou você pode ser maiúsculo ou pode ser minúsculo. Veja como que a gente faz. E se for romano? I, 2I quer dizer 2, 3I quer dizer 3, IV quer dizer 4. Bom, não vou te ensinar o numeral romano. Você já deve saber aí, da escola. Que pode ser tanto maiúsculo quanto minúsculo. Então tá bom. O numérico é o default. Quer dizer que se você não declarar nada, né, então ele vai supor que é numérico. Perfeito? A gente tem finalmente, isso aqui é só para não dizer que eu não falei, eu não completei o assunto, que é o uso de tabelas. O uso de tabelas hoje em dia está cada vez menos popular. Tá? Por quê? Porque você pode usar divs e usar o CSS para formatar os divs e a partir daí fazer grids. Né? A melhor maneira de fazer tabela hoje em dia é fazer grid. Então o que o grid faz? Depois a gente vai ver em algumas situações aí que a gente faz isso. Onde a gente estabelece colunas, larguras de colunas, tamanho de objetos, linhas, diversas linhas seguidas e tal. Isso com formatação HTML, formatação CSS é muito mais conveniente e mais fácil de programar do que no caso das tabelas. Mas só para completar, a tabela a gente tem que ter a tag table, a gente tem a table head e a table row. O que quer dizer table head? Table head quer dizer o cabeçalho da tabela, onde você coloca o nome da tabela, os nomes das colunas e tal. E aí dentro dela você coloca as rows, tá ok? Então como é que funciona? Funciona assim. Table, você diz que é o table row, e um table row inclui o table head. E o outro termo, a table row normal, você põe TD. Eu não sei exatamente de onde veio o termo TD, tá? Coluna, porque coluna é C, né? Eu não sei se do que D.
Também pouco importa. Se você quiser pesquisar aí, você pesquisa por que se usa TD. Mas se você seguir essa sintaxe, você consegue montar uma tabela e pode usar o CSS para definir a aparência dessa tabela. Perfeito? Então, com isso, a gente já discute, esse é o último slide desse grupo de slides, acerca do HTML. Ainda mais a se falar sobre HTML, mas essas coisas mais particulares, o que eu mostrei para vocês é o mais básico. Tá? Ainda não está longe de ser completo. Mas é o mais básico para a gente começar a trabalhar com HTML. Mas na medida em que a gente for usando, uma vez ou outra, vai sendo necessário discutir coisas adicionais. E essas coisas adicionais vão surgir dentro de um contexto. Eu acho que a gente aprende mais dessa maneira. Porque se eu despejar todo o conteúdo de um livro de HTML, não é eficiente, porque você vai esquecer. Você não vai ver útil, vai ficar maçante, não vai ver utilidade, vai ficar maçante demais. Mas se você mostrar o básico e começar a aplicar, e na medida que você vai aplicando, você vai sentindo necessidade de alguma coisa mais especializada, cada coisa que aparece vai vir dentro de um contexto, você aprende melhor. A gente sempre aprende melhor aquilo que vem dentro de um contexto, não é isso? Então o contexto facilita o aprendizado. Fora do contexto é o contrário, a gente tende a rejeitar. A gente pensa, não tem nada a ver, não tem nada a ver, vou esquecer. Tá certo? E às vezes a gente rejeita coisas que são importantes, né? É assim que funciona a nossa memória. Mas então, pessoal, então isso aqui encerra a nossa discussão sobre HTML. Os próximos vídeos, né, vão ser sobre CSS. A gente vai discutir um pouco como é que a gente faz para formatar estilos. A gente já sabe construir uma página, mas as páginas que a gente vai construir, pelo amor de Deus, vão ser mais feias do que o documento do Word sem formatação. Tá? Porque o Word tem mais recursos do que o HTML puro. Do ponto de vista da estética, tem. Mas só que quando a gente usa o CSS, a coisa muda. Muda como muda. Então, para isso, a gente vai discutir na próxima aula, próximo vídeo, né, que vai corresponder à próxima aula, os estilos do CSS. E aí, então, a gente vai começar a discutir páginas cada vez mais elaboradas. A tendência é que a gente vai aumentando o nível de complexidade até a gente fazer algumas páginas que são razoavelmente aceitáveis, tá? E somente no semestre seguinte é que vocês vão completar o estudo de vocês com a programação web, onde a gente vai contemplar não só o front-end. O front-end também é importante na programação web, mas também a parte do back-end que a gente não tem condições de estudar neste momento, nessa disciplina. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. E a gente se vê de novo no próximo vídeo.